A grande maioria das pessoas, assim que recebem o seu salário, elas gastam tudo. E elas vivem esperando pelo próximo mês, pelo próximo quinto dia útil, que é quando elas vão receber o dinheiro novamente. E elas vivem quebradas, sempre precisando do próximo salário para elas conseguirem pagar as coisas do dia a dia. Se você não quer viver assim, se você quer aprender a construir riqueza, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer assim que o dinheiro cai na sua conta. Tá? São 3 passos muito simples e práticos que eu faço e que vocês podem aprender e fazer com vocês também, se fizer sentido. Beleza? Antes de começar, me conta aqui embaixo o que você faz. Qual é a primeira coisa que você faz assim que o seu salário cai? Por exemplo, Matheus, assim que o meu salário cai, a primeira coisa que eu faço é ir lá e pagar meu aluguel para garantir que eu vou quitar aquela minha dívida mensal e não vou atrasar. Me fala aqui qual é a primeira coisa que você faz. Eu vou dizer já qual é a primeira coisa que eu faço. Assim que meu dinheiro cai na conta, eu não recebo salário porque eu não sou CLT, eu recebo meu prolabore ou distribuição de lucros, né, das minhas empresas. E assim que o meu dinheiro cai, a primeira coisa que eu faço, sem pensar 2 vezes, eu separo o dízimo. Eu sou cristão e acredito que o dízimo ele é uma obrigação, tá? Não é algo facultativo, porque eu acredito que eu devolvo 10% de tudo aquilo que Deus me dá. Deus me dá 100%, eu fico com 90% ainda. Então, eu dou 10% e ajudo a financiar o crescimento da obra de Deus na Terra. Eu acredito nisso, tá? E eu faço isso desde os meus 14 anos, quando eu comecei a trabalhar lá na obra com meu sogro e recebi uma diariazinha de 60, 70 reais, eu sempre separava esses 10% e eu acredito que ter esse coração doador, esse coração generoso foi o que me fez prosperar diante de muitas situações que eu não imaginava uma saída. Então, eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer é separar o seu dízimo e aprender a romper com essa escassez de que, não, eu tenho que acumular, eu tenho que acumular. Cara, dinheiro é energia, tá? Dinheiro é energia. Quanto mais energia pesada você coloca em cima do dinheiro, mais dura vai ficando a sua vida, mais duro você vai ficando em relação ao dinheiro e você começa, ao invés de usar o dinheiro como seu servo, você passa a ser servo do seu dinheiro. E eu não aceito isso. Então, assim que o meu dinheiro cai na conta, eu já separo os meus 10%. A segunda coisa que eu faço, antes mesmo de pagar as minhas contas mensais, eu separo uma verba para eu investir em educação e conhecimento. Ah, Matheus, isso é balela. Não é. Aqui, ó, só tá uma parte dos meus livros, né? Tem livro espalhado aqui na frente, aqui em cima, livro que eu tô lendo. Eu deixo o livro espalhado pela casa inteira. Eu sempre compro livros, cursos online, treinamentos, imersões, algum tipo de mentoria. Eu invisto muito em conhecimento. Por quê? Eu acredito que sabedoria é você investir naquilo que ninguém pode te tirar. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, eu acredito que mais bem-sucedido eu vou ser. Então, antes mesmo de pagar minhas contas do dia a dia, eu já estou me preocupando em investir na minha educação financeira. E, cara, no decorrer do tempo, eu já devo ter investido mais de 500 mil reais em educação financeira, assim, tanto em masterminds, né, para empresários, quanto em cursos online, imersões, eventos presenciais, livros, mentorias, o que quer que seja. E eu acredito que foi isso que me destacou de outras pessoas. Por quê? Não é você investir de qualquer forma, gastar esse dinheiro de qualquer forma para estar perto de outras pessoas ou só para fazer um cursinho. Não, porque eu entendia que sozinho eu podia aprender alguma coisa. Só que se eu adquirisse o conhecimento daquela pessoa, a minha curva de aprendizagem seria muito mais acentuada. E quanto mais rápido eu conhecesse aquilo, quanto mais rápido eu entendesse, eu dominasse aquele assunto, mais rápido eu poderia aplicar nos meus negócios ou na minha vida financeira e mais resultados eu colheria. Então eu sempre lutei para ter acesso ao conhecimento o mais cedo possível na minha vida. Eu acredito que existe uma fase de construção de conhecimento da tua vida que, na minha visão, dura até os seus 35 anos, que é a fase que você mais absorve conhecimento. Por quê? Você ainda está muito empolgado, você está na fase de construção. Geralmente é quando você ainda está casando,
tá tendo filho, tá comprando seu primeiro imóvel, é a fase realmente de construção da sua vida. Então, nessa fase, você tem que estar acelerado adquirindo conhecimento. Matheus, já passei dessa idade, o que eu faço? Eu, por exemplo, né, eu gosto do Charlie Munger. O Charlie Munger, ele leu a vida inteira. Chegou um momento em que os médicos disseram que ele tinha grandes probabilidades de ficar cego. Ele começou a tentar aprender Braille. Por quê? Porque ele queria continuar absorvendo conhecimento. Então, faça isso você também. Eu vou estudar a vida inteira, espero que você também estude e se desenvolva a vida inteira. Porque o conhecimento, investir em conhecimento, é o que mais vai te render retornos na sua vida daqui para frente. Beleza? Qual que é o terceiro ponto? A minha terceira ação, assim que eu recebo o meu dinheiro, é eu investir para o meu futuro. Por quê? Eu ganho dinheiro com a força do meu trabalho. A segunda forma que eu tenho de ganhar dinheiro é com dinheiro meu que está parado e trabalhando para mim no meu investimento. É assim que eu levo a minha vida financeira. Hoje, por exemplo, eu ganho mais de renda passiva do que eu ganhava no meu concurso que eu fiz lá com os 17 anos. E que me deu segurança para abandonar isso de uma vez por todas. Por quê? Porque eu comecei gastando menos do que eu recebia, investindo essa diferença, focando sempre em não perder dinheiro e investir apenas em bons ativos que eu enxergo valor, assim como o investidor Graham, né, que fala no livro do Charlie Munger, o Investidor Completo, recomendo que vocês leiam. Assim como fala aqui no livro, você só deve investir naquilo que você conhece, que você entende o valor daquela empresa e que você sabe realmente o que você está fazendo. Senão, você é apenas um apostador, um jogador. Então, essa diferença, né, do que eu gasto para aquilo que eu ganho, eu já separo. Ah, Matheus, mas como que você sabe quanto que você gasta? Porque eu tenho setado o meu custo de vida. Então, todos os meses, eu foco em investir pelo menos 30% dos meus vencimentos, do meu prolabore, do dividendo que eu recebo, etc. Geralmente o dividendo não. O dividendo eu não uso, tudo que eu recebo eu reinvisto. Mas o meu prolabore ali, que é o que eu uso para manter meu custo fixo, eu já sei até quanto eu posso gastar. E pelo menos 30% disso eu tenho que investir todos os meses. Por quê? Eu tenho que condicionar minha mente a gastar menos do que eu ganho. Isso daí é uma memória muscular. Se você está acostumado o tempo todo a ganhar e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta, você vai viver numa corrida ali, como se fosse aquele hamster correndo naquela esteirinha lá redonda, sem se cansando, sem conseguir parar, sem ver sair, daqui a pouco você está capotando. Por quê? A tua vida financeira ela precisa ter um equilíbrio, um planejamento. Então eu já sei até quanto eu posso gastar. No mês anterior, eu já sei qual foi o meu custo de vida todo. Quando o dinheiro cai, eu sei exatamente quanto eu vou gastar para pagar as minhas contas fixas. Seja aluguel, plano de saúde, conta de luz, de água. Então, primeiro eu faço essas 3 coisas. Para só então eu começar a pagar as minhas contas. E por que eu não faço o contrário? Justamente por isso que eu te falei. Porque eu elenco as prioridades. Então quer dizer, Matheus, que você acha que é mais importante investir em educação e investir para o seu longo prazo ao invés de pagar suas contas do dia a dia? Sim, eu acredito que essa é a forma mais inteligente. Por quê? Você vai ter setado o quanto você pode gastar. Você não pode passar daquilo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais. Você quer investir por mês 1.500. Eu quero investir 1.500, vou dar 500 reais de dízimo, mais os 1.500 que eu vou investir, já dão 2.000. Então, além disso, eu ainda vou investir mais, 10% em educação, 500 reais por mês, 2.500. Você sabe que o teu custo fixo tem que ficar dentro de 2.500. Como que eu vou fazer isso? Não sei. E eu não acho que isso daí é fácil. Quanto menos você ganha, menos você consegue poupar. Então, nesse caso, seu pensamento tem que ser o inverso, que eu já fui esse cara. Eu ganhava por volta de 3.800 líquido quando eu era sargento do exército. E o que eu fiz? Eu, ao invés de tentar ficar economizando, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Um mês eu fiquei apagando todas as luzes da casa, comprando
as coisas mais baratas do mercado e lutando para economizar e não comia fora, não fazia. No final das contas, sabe quanto que eu economizei? R$ 220. Aí eu olhei e falei, cara, R$ 220 investido não vai mudar minha vida nunca. O que eu fiz? Eu comecei a pegar esse dinheiro, ao invés de investir numa carteira, o que eu falei para vocês? Eu separei esse dinheiro para investir em educação. 200 por mês em educação já me colocou em outro patamar. Aí eu comecei a conseguir comprar livros, cursos online, me preparar, comecei a fazer uma renda extra, aumentei os meus vencimentos mensais e mantive meu custo de vida. Eu consegui, então, aumentar os meus aportes naquela minha carteira para o futuro, para o longo prazo. Então, o que você precisa fazer quando receber o seu salário? Coração generoso, doador. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são as pessoas também mais generosas, tá? Que não são apegadas ao dinheiro, que fazem o dinheiro circular pela sociedade, que buscam fazer o bem por outra pessoa. Em segundo, o que você precisa fazer? Investir em você mesmo, em educação, algo que ninguém pode te tirar. E em terceiro, você precisa investir para o longo prazo, para fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque você precisa ter uma mentalidade de poupança, de investidor, de gastar menos do que você ganha. Senão, toda vez que você ganhar mais e você gastar mais, você continua pobre porque você não consegue ter um gap entre o que você gasta e o que você ganha. Esse é o vídeo de hoje. Se você achou que isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Se você achou que também não fez sentido, comenta aqui porque eu vou aprender com o seu comentário e a gente vai conseguir debater. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar e ficar por dentro de todas as notícias, todos os vídeos que eu soltar aqui sobre inteligência financeira. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!